Bom, galerinha, nós vamos voltar aqui para nossa responsabilidade tributária, ainda na nossa responsabilidade tributária. Agora nós vamos ver outra possibilidade. Nos vídeos anteriores falávamos da responsabilidade dos sucessores, né? Agora nós vamos falar da responsabilidade de terceiro. E quando eu tenho a responsabilidade de terceiro? Quando eu tenho um dever que pode ser legal ou contratual, que um terceiro tem em relação ao patrimônio de outrem. Então, eu estou dizendo para vocês que um terceiro vai se obrigar numa relação com o patrimônio de outrem, e essa obrigação, ou seja, esse dever, ele pode ser legal, que quer dizer que a lei determinou que em determinados casos aquele terceiro vai se obrigar com o patrimônio de outrem, ou pode ser contratual, quando que por vontade das partes, do terceiro e esse outrem, ele adquiriu essa obrigação, tá? Ô, Catarina, entendi, mas não visualizei. Me fala exemplos. Exemplos. Pessoas incapazes. No caso das pessoas incapazes, é um exemplo de dever legal, né? Que a lei estabeleceu. Ou ainda entes sem personalidades. Exemplos legais. Mas pode ser também com relação ao espólio. Também é um exemplo, certo? Então, esse é o panorama que nós temos. Um terceiro assume um dever por meio de lei ou de contrato, e aí ele vai se obrigar ali, a partir dessa relação, ele vai se obrigar com o patrimônio de outrem. Beleza. E aí, eu tenho que essa responsabilidade do terceiro, ela pode ser por transferência, e essa responsabilidade por transferência, abra o seu CTN, abra o seu Código Tributário Nacional, e aí no artigo 134 você vai achar a responsabilidade por transferência. O que é que a gente já estudou na responsabilidade por transferência, hein? Significa que essa transferência vai acontecer depois do fato gerador, né? Assim, depois de implementado o fato gerador, eu vou ter a transferência. Eu tenho, na verdade, então, o quê? Um contribuinte anterior. Eu tenho um contribuinte e vai ser essa sujeição passiva que era do contribuinte vai ser transferida para o responsável, que nesse caso que nós estamos estudando aqui é um terceiro. Só que nessa por transferência, essa transferência aqui aconteceu depois de ser implementado o fato gerador, né? Assim, pronto. E aí a gente tem que, lembrando disso, que a gente já estudou aqui, lembrando disso, a gente tem que a responsabilidade por transferência vai ser uma responsabilidade subsidiária. Catarina, você está querendo o que dizer com isso? Está querendo dizer o que com isso, que é subsidiária? Eu estou querendo dizer que quando houver esta responsabilidade de terceiro por transferência, ela é subsidiária. Então, primeiro, a administração pública vai cobrar ao contribuinte. O ente tributante vai cobrar ao contribuinte. Se o contribuinte não pagar, não adimplir, aí sim vai cobrar do responsável, certo? Isso significa dizer que é subsidiária. Então, significa dizer que eu tenho uma ordem de preferência, né? Sim. Qual é a ordem de preferência? Primeiro o contribuinte. Se o contribuinte não pagar, subsidiariamente vai ficar para o responsável, certo? Então, essa é a responsabilidade de terceiro por transferência, no artigo 134 do CTN. Mas, caminhando um pouquinho, no artigo 135, nós temos a responsabilidade por substituição. E o que é que a gente falou da responsabilidade por substituição? Também eu vou ter um repasse, né, uma substituição dessa obrigação, vai sair do contribuinte e vai para o responsável, mas aqui, diferente da transferência, aqui é antes do implemento do fato gerador. Então, aqui é de forma simultânea com a concretização do fato gerador. Significa o quê? Que o dever do responsável é simultâneo à existência do fato gerador. Existiu o fato gerador, nesse momento já houve uma substituição. Então, responsabilidade de terceiro, nós temos na modalidade responsabilidade por transferência, que é depois do fato gerador, lá no artigo 134, mas temos, e aqui nós vamos ter a subsidiariedade e temos também a responsabilidade por substituição, que
o dever do responsável vai ser simultâneo ao fato gerador lá no artigo 135. E, já que falávamos do artigo 134, você está aí com seu Código Tributário Nacional, seu CTN na mão. Vamos falar ainda no artigo 134, que temos aí a figura de uma responsabilidade solidária, no artigo 134. Mas aqui não é uma solidariedade plena. Vamos lembrar lá a regra da solidariedade? Como sempre no nosso exemplo, a gente tem João e Pedro. Se João e Pedro são devedores solidários, o que é que a gente tem? Vamos dizer que seja uma dívida de R$1.000. Vamos dizer que seja uma dívida de R$1.000. Quais são as regras que a gente tem em uma solidariedade plena? Que os dois se obrigam para a dívida como um todo, que se um dos dois pagar a dívida, isso aproveita aos dois, que não tem ordem de preferência, ou seja, não vou pedir primeiro a um, exigir de um para depois exigir do outro. Não, não tem essa ordem. Essa é a solidariedade plena. Mas, nesse exemplo aqui do 134, neste artigo específico, 134, a gente não vai ter uma solidariedade plena. Então, a gente vai ter... Significa o que com isso, Catarina? Significa que eu vou ter aspectos de solidariedade e outros não. Como assim? Aqui eu vou ter uma subsidiariedade. Ou seja, eu vou ter uma ordem de preferência. Ordem de preferência. Significa dizer o que com isso, Catarina? Significa dizer que sim, é uma solidariedade, de modo que qualquer dos dois que arcar, que pagar, vai resolver a obrigação com relação aos dois, a obrigação tributária vai ser resolvida, porém ela é subsidiária, porque eu não tenho discricionariedade na escolha de quem cobrar. Como assim? Eu tenho aqui uma ordem de preferência. Eu tenho que primeiro eu cobro a um, se esse um não pagar, eu cobro a outro. Então, é uma responsabilidade solidária, mas não é uma solidariedade plena, e sim mitigada, certo? Então, nós vimos responsabilidade de terceiro, esta responsabilidade solidária específica do artigo 134. Sigam comigo que nós vamos continuar estudando aí a responsabilidade tributária.